Estou aqui usando a minha camiseta nova. Comprei ontem. Você vê? É da Nike. Sempre quis ter uma camiseta da Nike. Porque a Nike é uma marca bacana. Claro que os invejosos aí vão dizer que é falsa. Porque invejoso tem para todo lado, né? Bom, mas ele não veio aqui para falar de moda, né? Ele veio aqui para falar da Bíblia, das Escrituras e principalmente sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá? Então vamos ler um texto bíblico que está em Jeremias, no capítulo 6, verso 16. Espero que seja isso. É isso mesmo. Diz assim: Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas: qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles disseram: não andaremos. Não andaremos, porque ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero, ninguém manda no meu nariz, tá? Então, a gente vê que as Escrituras nos orientam a procurar as coisas antigas, as veredas antigas, os caminhos antigos, as coisas que nossos pais nos ensinavam, né? Porque o mundo hoje em dia está um caos. Então, quando se trata de igreja, nós, os adventistas do sétimo dia, temos que recorrer aos antigos, aos fundadores, aos pioneiros da igreja, tá? Porque hoje em dia a coisa tá um pouco não, né? Um pouco foi forte agora, tá muito estranho. Ellen White, ela diz o seguinte, olha só que texto interessante. Ela diz: ouvimos que a voz da associação é a voz de Deus. Aí ela diz: toda vez que ouço isto, tenho pensado que é quase uma blasfêmia. A voz da associação geral, deveria ser a voz de Deus, mas não é. Porque alguns, em ligação com ela, não são homens de fé e oração, não são homens de princípios elevados. Não há uma busca de Deus de todo o coração, não há um reconhecimento da terrível responsabilidade que repousa sobre aqueles nesta instituição para moldar e adaptar as mentes segundo a similitude divina. Como podemos ver aqui então, um outro texto bíblico que eu não separei aqui, mas eu lembrei agora. Diz assim: aqueles que te guiam, eles te enganam. Então, essas pessoas que estão dentro da organização adventista do sétimo dia, que se deixa levar, se deixa guiar pelos homens da associação geral, com certeza estão sendo enganados, porque a voz da associação, como ela diz, não é a voz de Deus, tá? Ela diz aí o seguinte, que o inimigo das almas tem buscado introduzir a suposição de que uma grande reforma deveria ter lugar entre os adventistas do sétimo dia, e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que permanecem como pilares da nossa fé. Olha só, ela diz assim: os principais fundamentos que têm sustentado a obra durante os últimos 50 anos seriam considerados erro. Pensa bem, aqueles pilares que os pioneiros oraram, jejuaram e conversaram praticamente diretamente com o Pai Eterno e colocaram aqueles pilares, aqueles fundamentos na igreja. Hoje em dia, esses
bebedores de Coca-Cola, esse povo que glutão, muda tudo e diz que essa agora que é a verdade. Aí ela diz mais assim, olha, uma nova organização seria estabelecida, livros de uma nova ordem seriam escritos, um sistema de filosofia intelectual seria introduzido. Os fundadores desse sistema iriam às cidades e realizariam uma maravilhosa obra. O sábado, logicamente, seria considerado levianamente, bem como Deus que o criou. Nada seria permitido permanecer no caminho do novo movimento. Olha só, os homens de hoje não, de muito tempo, eles vêm mudando, até que chegou numa coisa que não tem o menor sentido. Acho que só permanece lá as pessoas novas, que não têm o mínimo conhecimento de nada das escrituras. Aí sim, eles conseguem ficar, porque eles são enganados com muita facilidade. Veja mais um texto aqui, interessante aqui. Olha aqui, o que ela escreveu. Com espanto, ouvirão o testemunho de que Babilônia é a igreja, caída por causa de seus erros e pecados, por causa da sua rejeição da verdade enviada do céu a ela. Aí diz assim, ao ir ao povo, aos seus antigos ensinadores, com a ávida pergunta, são essas coisas assim? Ou seja, é assim como o Joel está falando, é assim como milhares de pessoas têm falado que não está sendo desse jeito, que era daquele jeito no passado. Os ministros apresentam fábulas, profetizam coisas agradáveis para acalmar-lhes os temores e silenciar a consciência despertada. Mas visto que muitos se recusarão a satisfazer-se com a mera autoridade dos homens, pedindo um claro assim do Senhor, o ministério, olha aí, popular, semelhante aos fariseus da antiguidade, cheios de ira, por ser posta em dúvida a sua autoridade, denunciará a mensagem como sendo de Satanás e agitará as multidões, amantes do pecado, para ultrajar e perseguir os que a proclamam. Então o povo vai chegar uma hora que eles vão se despertar e vão perguntar, é desse jeito que eles estão falando mesmo? Então o que é que os líderes vão fazer? Eles vão contar uma fábula, vão enfeitar o pavão, como diz o outro, né? Vão enfeitar o pavão, vão distribuir o que eu já vi, eu sei que muita gente já viu, vão distribuir cargos na igreja. Um vai para a Adra, um vai ser ancião, outro vai ser ministério pessoal, outro vai... E o que o povo quer, infelizmente, o que muita gente quer na igreja é ter um cargo. E muita gente é comprada com um cargo de diácono, com um cargo de ancião. Eu conheço pastor que já me disse, eu só estou lá por causa do meu salário. Então é cargo. O cargo, minha etiqueta está caindo. O cargo é que manda na opinião das pessoas. Eu não vou sair da igreja porque eu sou um ancião, eu não vou sair da igreja porque eu sou um diácono, eu não vou sair da igreja, eu sou uma diaconisa. Gente, eu cuido da Adra, eu não posso sair. Aqui ela diz aqui assim, olha, é uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum, e o nenhum aqui não é aquele nenhum com H, é nenhum mesmo, nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados no livro da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-iam tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo,
como o pecador comum. Olha o que ela está dizendo. Isso ela disse, gente, tem 100 anos. Que nenhum, entre 20 nomes que estão no livro da igreja, estão preparados para a crise final. Isso ela escreveu há 100 anos. Se há 100 anos, nenhum entre 20, avalie, como dizia minha mãe, avalie hoje. Quantas pessoas que estão na igreja estão preparadas para o evento, para a crise final? Quantas pessoas? Diz mais que vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. Veja bem, ela viu que Deus tem homens, filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, ministros de povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Você perceba que ela está falando, existem os adventistas do sétimo dia e existem os adventistas nominais. O que é adventista nominal? É aquele que tem nome, tem o nome de adventista, mas ele não é adventista, ele só tem o nome, só tem eles vão para a igreja e lá na placa está escrito o que? Batista? Não está escrito Batista, está escrito Assembleia? Não, está escrito Adventista do sétimo dia, é o que está escrito lá na placa. Então, são adventistas de nome, tá? E só para encerrar, ela vai te falar mais uma coisa assim que espantosa. Ela diz assim, está na revista do Arauto de muitos anos, diz assim, e tu, Cafarnaum. Aí ela colocou assim, ela mesma colocou entre colchetes, tá? E tu, Cafarnaum, colchetes, adventistas do sétimo dia, que tem tido grande luz, que fostes exaltada até os céus em termos de privilégios, serás abatida até o inferno. Pois, se as poderosas obras que têm sido feitas em ti tivessem sido feitas em Sodoma, ela teria permanecido até esse dia. Mas vos digo que haverá mais tolerância para a terra de Sodoma no dia do juízo que para ti. Nós podemos aqui dizer o seguinte: se, vamos supor, a pessoa é um pentecostal, ele tem as escrituras na mão. Isso aqui é o guia, isso aqui é a lei. Todo crente, vamos dizer assim, todo crente, ele tem a lei na mão. Só que eles não dão ouvido à lei, eles dão ouvido aos homens, aos pastores, aos anciãos. O que está escrito aqui para eles não vale. Agora, pensa bem, imagina um adventista do sétimo dia, que além da lei, além das escrituras, tem todo um monte de testemunhos. Tem todo, além das escrituras, tem o espírito de profecia. Então, toda a luz que era para ser dada, foi dada aos adventistas do sétimo dia. E eu fico triste quando eu vou falar isso com algum irmão e ele fala assim: mas Joel, Deus não vai deixar o seu povo na escuridão. Se as coisas for assim realmente, Deus vai revelar.
Gente, mais revelado do que tá, mais revelado do que tá. Joel, eu estou indo para a igreja, eu sou um ancião de igreja, como eu já disse aqui, sou ancião, eu sou um líder de departamento na igreja. Eu falo, irmão, sai dessa igreja, que lá não é o lugar, lá não é a igreja de Deus verdadeira, lá não é a igreja adventista. E ele diz, irmão, olha a placa lá, é aquela igreja adventista do sétimo dia. E o que é que a gente pode fazer com um povo cego? Nós só podemos chorar e lamentar e ficar triste. Mas, se eles acham que estão indo no caminho certo, se eles acham que porque tem uma placa lá, aquilo é a igreja adventista, o que eles devem pensar? O que eles devem pensar é o seguinte: eu estou na igreja certa, mas sempre haverá um ou outro invejoso que vai dizer que é uma igreja falsa. É isso que eles pensam. Depois a gente volta e conversa um pouco mais.